Olá, hoje traremos um assunto sobre direito civil, obrigações. Vamos apresentar o tema responsabilidade civil na obrigação de fazer. A responsabilidade civil é a obrigação da reparação de danos a terceiro. Responsabilidade civil contratual é o que está previsto em contrato. Já a extracontratual, ela não está prevista em contrato, mas não deixa de ser uma obrigação de reparação. Vemos aqui um exemplo de responsabilidade civil extracontratual. Em caso de acidente automobilístico, por infração de um dos condutores, o mesmo, sem haver contrato anterior, deverá arcar com o prejuízo, que no caso é a reparação de dano que esse o causou. Exemplo, um avanço de uma placa de pare, um avanço de um sinal, acabou batendo em outro carro, ele deverá arcar com o prejuízo. Obrigação é um vínculo jurídico entre as partes na qual uma pessoa é obrigada a realizar uma prestação em favor da outra. Essa prestação é de dar, fazer e não fazer. Na obrigação existem dois tipos de sujeito: o sujeito ativo, que é o credor, e o sujeito passivo, que é o devedor. A obrigação de fazer é compreendida como uma ação positiva, pois o devedor, sujeito passivo, deverá atuar para que haja a satisfação do objeto da prestação. Está previsto no Código Civil de 2002, nos artigos 247, 248 e 249. Com isso, temos a obrigação de fazer fungível e a obrigação de fazer infungível. A obrigação de fazer fungível ou substituível é que o objeto da prestação pode ser realizado por outrem. E a obrigação de fazer infungível ou chamada personalíssima requer que somente o sujeito passivo, o devedor, atue. Falaremos agora sobre o inadimplemento na obrigação de fazer. Enquanto não houver a satisfação da prestação, existirá o inadimplemento. Mediante o inadimplemento, a recusa do sujeito passivo à realização da prestação, o credor poderá recorrer ao Poder Judiciário para que este execute o devedor e seja realizado o pagamento da prestação, seja pela efetiva conduta de realizar a ação ou de ressarcimento à indenização do credor. Existe inadimplemento com dolo, que é quando a morosidade ou quando o devedor se recusa a realizar a prestação. Nesse caso, extingue-se o contrato entre as partes e poderá ser solicitado pelo sujeito ativo, em perdas e danos. Existe também o inadimplemento culposo, quando por motivo de força maior ou a prestação se tornar impossível, não havendo culpa do mesmo, a relação se extinguirá, não cabendo indenização por perdas e danos. Vale ressaltar que o objeto da prestação, ele é patrimonial. Significa que são direitos de crédito. Nesse exemplo, nós podemos tomar como os exemplos dos direitos da personalidade, eles não são atingidos, como o direito de imagem, direito de nome, direito sobre a intimidade, sobre a honra, porque esses são direitos extrapatrimoniais. Então, direitos referentes à obrigação de fazer, eles são extremamente patrimoniais. Eles atingem o patrimônio da pessoa que está sendo, no caso, julgada, que está sofrendo a ação. Então, esse, gente, no caso, foi a nossa apresentação sobre a responsabilidade civil na obrigação de fazer. Espero que todos tenham entendido. Muito obrigada.